Bem-vindos ao coração pulsante da escuridão, onde as luzes da cidade não conseguem penetrar as sombras mais profundas. Nossa primeira história nos leva de volta a 1985, para as ruas quentes e sufocantes de Los Angeles, uma metrópole que pulsava com vida durante o dia, mas à noite se transformava em um labirinto de perigos invisíveis. Essa não é uma lenda urbana inventada para assustar crianças ao redor de uma fogueira, é uma narrativa extraída diretamente de arquivos policiais, depoimentos de sobreviventes e relatórios forenses que ainda ecoam nos corredores da justiça. Estamos falando de Richard Ramirez, o homem que se tornou conhecido como Night Stalker, o caçador noturno, uma figura que personificava o terror que se esconde no breu da madrugada. Mas vamos além do apelido sensacionalista, vamos mergulhar nos detalhes reais, nos momentos que transformaram noites comuns em pesadelos eternos. Tudo começou em uma noite abafada de junho, quando o sol se pôs sobre as palmeiras balançantes de Los Angeles, deixando para trás um véu de calor residual que grudava na pele como uma promessa de desconforto. A cidade, com seus arranha-céus reluzentes e boulevardes iluminados por neon, parecia um paraíso para os notívagos. Mas nas periferias, nos bairros residenciais como Monterey Park e Arcádia, as casas modestas com janelas entreabertas para captar uma brisa inexistente se tornavam alvos perfeitos. Ramirez, um homem de 25 anos com um passado turbulento marcado por abusos na infância, roubo e um fascínio doentio pelo oculto, havia chegado à cidade como um fantasma errante. Ele não era um assassino impulsivo, era meticuloso, calculista, movido por uma fúria que ele atribuía a influências satânicas, embora psiquiatras mais tarde o diagnosticassem com transtornos de personalidade e abuso de substâncias. Naquela primeira noite documentada, 28 de junho de 1985, Ramirez se aproximou de uma casa simples em Glassell Park. A vítima era Jenny Vinco, uma idosa de 79 anos que vivia sozinha, confiando na tranquilidade aparente de seu bairro. Ele escalou a janela aberta, um erro comum naqueles dias quentes, quando o ar-condicionado era um luxo para poucos, e invadiu o quarto escuro. O som de seus passos leves no piso de madeira foi abafado pelo zumbido distante do tráfego da Interestadual 5. Jenny acordou com um sobressalto, mas era tarde demais. Ramirez a atacou com uma faca, cortando sua garganta em um gesto rápido e brutal. Ele não parou por aí, saqueou a casa em busca de joias e dinheiro, deixando pentagramas desenhados com sangue nas paredes, um sinal de sua obsessão pelo demônio. A polícia, ao chegar na manhã seguinte, encontrou uma cena que parecia saída de um filme de horror: sangue espalhado, objetos revirados e uma janela que servirá de portal para o inferno. Mas isso foi só o começo. Ramirez não se contentava com um único ato, ele era um predador serial, e as noites subsequentes viram uma escalada de violência que paralisou a cidade. Em julho, ele mirou em Arcádia, invadindo a casa de Mary Louise Cannon, uma mulher de 75 anos. Novamente, a janela aberta foi sua entrada. Ele a espancou até a morte com um abajur, depois a esfaqueou repetidamente. Os vizinhos ouviram ruídos, mas atribuíram ao vento ou a gatos vadios, um erro fatal de complacência noturna. A mídia começou a notar o padrão: invasões noturnas, vítimas aleatórias, símbolos satânicos. Os jornais apelidaram o assassino de Night Stalker, e o pânico se instalou. Moradores trancavam portas e janelas, compravam alarmes e armas, mas Ramirez era elusivo, movendo-se como uma sombra entre os becos. Vamos pausar por um momento para refletir sobre o que isso nos ensina. Em uma era pré-câmeras de segurança ubíquas, a noite era um campo de caça aberto. Ramirez explorava vulnerabilidades cotidianas: janelas sem grades, portas sem trancas duplas, bairros sem iluminação adequada. Seus crimes destacam a importância da vigilância, não paranoia, mas precaução inteligente. Quantas vezes você deixou uma janela entreaberta por causa do calor? Essa história real nos lembra que o lado sombrio da noite não perdoa negligências. Avançando para agosto, o terror atingiu seu pico. Em uma noite de lua cheia, Ramirez invadiu a casa de um casal em Diamond Bar. O marido, Elias Abovat, foi baleado na cabeça enquanto dormia. Sua esposa, Sakina, foi brutalmente agredida e forçada a jurar lealdade a Satanás.
Ela sobreviveu, mas o trauma a marcou para sempre. Seus depoimentos à polícia foram cruciais. Ela descreveu um homem alto, magro, com dentes podres e um odor de suor misturado a algo metálico, sangue, talvez. Ramírez usava luvas para não deixar impressões digitais, mas em uma ocasião, deixou uma pegada de tênis à via, que se tornaria uma pista vital. Os detetives, liderados pelo xerife Frank Salerno, conectaram os pontos entre mais de uma dúzia de crimes. Eles analisaram cenas, portas arrombadas com chutes precisos, vítimas amarradas com fios elétricos encontrados na própria casa, assaltos sexuais em alguns casos. Ramírez não discriminava, vítimas iam de idosos a crianças, homens e mulheres. Em Mission Viejo, ele atacou Bill Cars, atirando nele 3 vezes, e agrediu sua noiva, Inês Erickson, que milagrosamente escapou e forneceu uma descrição detalhada do carro, um Toyota laranja enferrujado. A caçada se intensificou. A polícia divulgou esboços compostos baseados em relatos de sobreviventes como Inês, que o viu claramente sob a luz fraca de um poste. Ele tinha olhos negros, sem alma, ela disse em uma entrevista. Milhares de dicas inundaram as linhas telefônicas, mas Ramírez continuou solto, mudando de bairro para bairro. Em uma noite particularmente sombria em São Francisco, sim, ele expandiu seu raio de ação para o norte. Ele matou Peter e Barbara Pan, um casal asiático-americano, em sua casa à beira do lago. Ele desenhou um pentagrama na parede do quarto, escrevendo Jack the Knife ao lado, uma referência obscura que confundiu investigadores. Mas o destino de Ramírez começou a se desfazer em agosto de 1985, quando uma adolescente de 13 anos chamada Josefine o viu invadindo uma casa vizinha. Ela alertou a polícia, que encontrou o carro abandonado. Dentro, impressões digitais e a pegada de havia. A grande virada veio quando um informante reconheceu o esboço em um jornal e ligou para a polícia. É o Richard, do Texas. Ramírez havia sido preso anteriormente por roubo de carro, e suas digitais batiam. O clímax ocorreu em 31 de agosto, em East Los Angeles. Ramírez tentou roubar um carro, mas foi reconhecido por moradores que viram seu rosto na TV. Uma multidão o perseguiu pelos becos, batendo nele com barras de ferro até a polícia chegar. Ele foi preso, sorrindo de forma perturbadora, como se o jogo tivesse terminado de forma divertida. No julgamento, que durou anos, ele se declarou inocente, mas as evidências eram esmagadoras: 13 assassinatos, 5 tentativas, 11 assaltos sexuais, 14 roubos. Sobreviventes como Virginia Moseley, que ele atacou em Glendale, testemunharam com vozes trêmulas, descrevendo noites que nunca mais foram as mesmas. Ramírez foi condenado à morte em 1989, mas morreu na prisão em 2013 de complicações de linfoma. Seus crimes deixaram um legado de medo, mas também de mudanças, leis mais rígidas sobre impressões digitais, aumento na instalação de sistemas de segurança residencial e uma conscientização coletiva sobre os perigos noturnos. Em Los Angeles, bairros outrora tranquilos agora têm patrulhas noturnas e câmeras em todos os cantos. Refletindo sobre a sombra no beco, vemos que o verdadeiro horror não está nos monstros míticos, mas nos humanos que se perdem na escuridão. Ramírez explorou a noite porque ela o camuflava, mas suas vítimas nos ensinam resiliência. Pense nisso na próxima vez que ouvir um ruído à noite: é só o vento, ou algo mais? Essa história real nos obriga a questionar nossa segurança, a valorizar as lições de sobrevivência e a empatizar com aqueles que enfrentaram o abismo. E assim, deixamos as ruas iluminadas por neon de Los Angeles, onde uma sombra solitária mudou tudo. Mas se os becos urbanos escondem predadores, imagine o que as florestas densas guardam quando a lua se esconde. Prepare-se para nossa próxima jornada no lado sombrio da noite. As ruas de Los Angeles, onde o Night Stalker caçava, nos mostraram como a noite urbana pode esconder predadores humanos. Mas agora, trocamos o asfalto iluminado por neon por algo muito mais antigo e selvagem: a floresta densa, onde a escuridão não é apenas ausência de luz, mas um véu que parece vivo, sussurrando segredos que desafiam a razão. Nossa próxima história nos leva ao inverno gélido de 1959, para as montanhas Urais, na então União Soviética, onde um grupo de jovens excursionistas enfrentou o impensável. Conhecido como o Incidente do Passo Dyatlov,
Este caso permanece um dos maiores mistérios do século XX, registrado em diários, fotografias e relatórios forenses que ainda confundem investigadores. Prepare-se para o chamado da Floresta Escura, uma narrativa real que nos obriga a questionar o que realmente sabemos sobre a noite na natureza. Era 23 de janeiro de 1959, quando um grupo de 9 excursionistas, liderados por Igor Dyatlov, partiu de Sverdlovsk para uma aventura nas montanhas Urais. Eram jovens, experientes, alunos do Instituto Politécnico de Ural, apaixonados por esqui cross-country e expedições em ambientes extremos. O grupo incluía 7 homens e 2 mulheres, com idades entre 20 e 38 anos, todos treinados para enfrentar o frio brutal do inverno russo. Seu destino era o Monte Otorten, mas eles nunca chegaram lá. O que aconteceu na encosta do Colossiaco, traduzido como Montanha dos Mortos na língua local Mansi, transformou uma expedição de rotina em um enigma que ecoa até hoje. Os diários do grupo, recuperados semanas depois, contam uma história de camaradagem nos primeiros dias. Eles riam, cantavam músicas folclóricas russas e tiravam fotos em preto e branco, capturando momentos de neve fofa e rostos sorridentes. O líder, Igor, era meticuloso, anotando cada detalhe, temperaturas caindo para menos 30 graus Celsius, ventos que uivavam como lobos, trilhas cobertas por neve fresca. Em 31 de janeiro, eles montaram acampamento em uma encosta exposta, uma decisão que, à primeira vista, parecia estranha para montanhistas experientes. Por que não buscar abrigo entre as árvores abaixo? Essa escolha seria o primeiro fio de um mistério que se desdobraria em horror. Na manhã de 2 de fevereiro, algo aconteceu. Não sabemos exatamente o que, mas os registros param abruptamente. Quando o grupo não retornou na data prevista, 12 de fevereiro, equipes de resgate foram enviadas. Após dias de buscas e nevascas, encontraram a tenda no Colossiaco, intacta, mas rasgada de dentro para fora. Isso já era alarmante. Por que alguém cortaria sua própria tenda, seu único abrigo contra o frio mortal? Dentro, os pertences estavam organizados, botas alinhadas, mochilas empilhadas, comida intocada. Mas os excursionistas haviam desaparecido. Semanas depois, os primeiros corpos foram encontrados, a cerca de 1,5 quilômetros da tenda, em direção a uma floresta. Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko estavam sob um pinheiro, descalços, vestidos apenas com roupas íntimas, próximos a uma fogueira extinta. Seus corpos mostravam sinais de hipotermia, mas também queimaduras estranhas, como se tivessem tentado se aquecer desesperadamente. Igor Dyatlov e Zinaida Kolmogorova foram encontrados mais adiante, com marcas de luta contra o frio, como se tentassem rastejar de volta à tenda. Rustem Slobodin, o quinto, tinha uma fratura craniana, mas sem sinais externos de violência grave. A cena sugeria que eles fugiram em pânico, sem tempo para se vestir, enfrentando temperaturas letais. Os últimos 4 corpos, Lyudmila Dubinina, Alexander Zolotariol, Nikolai Tibeaux-Prignolis e Semyon Kolevatov, foram encontrados meses depois, em maio, quando a neve derreteu. Estavam em um ravina, a 75 metros do pinheiro. Aqui, o mistério se aprofundou. Lyudmila não tinha língua, e seus olhos estavam ausentes, algo que poderia ser atribuído à decomposição, mas os patologistas notaram que a remoção parecia precisa. Zolotariol tinha costelas quebradas, como se esmagado por uma força imensa. Tibeaux-Prignolis apresentava um traumatismo craniano fatal. No entanto, não havia hematomas externos compatíveis com tais lesões, como se a força viesse de dentro. Mais estranho ainda, as roupas de alguns corpos apresentavam traços de radioatividade, detectados por contadores Geiger. Os investigadores soviéticos, pressionados por respostas, consideraram várias teorias. Avalanche? Improvável, pois a encosta era suave, e a neve não mostrava sinais de deslizamento. Ataque de animais? Não havia pegadas além das humanas. Assassinato por tribos locais? Os Mansi eram pacíficos, e nenhuma evidência de intrusos foi encontrada. Uma teoria militar ganhou força. Testes secretos de armas na região poderiam explicar as lesões e a radioatividade.
Documentos desclassificados anos depois revelaram que a União Soviética conduzia experimentos na área, mas nada conclusivo. Outra hipótese, mais científica, é a infrassom, um som de baixa frequência causado por ventos fortes nas montanhas, capaz de induzir pânico irracional. Isso explicaria a fuga desordenada, mas não as lesões internas. Testemunhas externas adicionaram camadas ao mistério. Um grupo de excursionistas a 50 quilômetros dali relatou luzes laranjas no céu na noite de 2 de fevereiro, descritas como esferas brilhantes flutuando lentamente. Relatórios militares mencionaram fenômenos aéreos inexplicáveis na região. Alguns especularam sobre OVNIs, mas a falta de evidências físicas descartou isso para investigadores sérios. Os diários e fotos do grupo, incluindo uma imagem borrada de uma figura escura entre as árvores, alimentaram teorias sobrenaturais, embora muitos atribuam a foto a uma exposição dupla acidental. Vamos refletir por um momento. O incidente do Passo Dyatlov nos confronta com o desconhecido. Esses jovens eram preparados, experientes, mas a natureza à noite é um adversário implacável. A decisão de acampar em uma encosta exposta nos lembra que até os mais capacitados podem subestimar o ambiente. A ausência de respostas definitivas nos força a encarar a vulnerabilidade humana diante do que não explicamos. Quantas vezes você já caminhou à noite, confiando que está seguro? Essa história real nos ensina a respeitar a natureza e a temer o que ela esconde quando o sol se põe. O inquérito oficial, fechado em 1959, concluiu força maior desconhecida como causa das mortes. Arquivos soviéticos, parcialmente liberados na década de 1990, não esclareceram muito mais. Em 2020, uma investigação russa reaberta sugeriu uma pequena avalanche combinada com hipotermia, mas muitos especialistas discordam, apontando inconsistências como a radioatividade e as lesões internas. Sobreviventes indiretos, como Yuri Yudin, o 10º membro do grupo que voltou antes por motivos de saúde, passaram a vida buscando respostas. Yudin, falecido em 2013, disse em entrevistas: "Se eu pudesse perguntar a Deus uma coisa, seria: o que aconteceu com meus amigos?" O legado do Passo Dyatlov é um vazio inquietante. Ele inspirou livros, documentários e até expedições modernas que tentam recriar a tragédia, mas ninguém chegou mais perto da verdade. A floresta escura, com seus ventos uivantes e sombras que parecem se mover sozinhas, guarda seus segredos. Para nós, espectadores, a lição é clara: a noite na natureza não é um playground. É um lugar onde a linha entre o real e o impossível se desfaz. E assim, deixamos as montanhas Urais, onde o frio e o desconhecido consumiram 9 vidas. Mas o terror noturno não precisa de florestas remotas para nos encontrar. Às vezes, ele bate à nossa porta, escondido em olhares que não vemos. Prepare-se para nossa próxima história, onde a escuridão invade o lugar que você acha mais seguro, seu lar. As florestas geladas dos Urais nos mostraram como a noite pode transformar a natureza em um palco de mistérios insolúveis, onde o desconhecido engole respostas e vidas. Mas agora, deixamos as montanhas selvagens e voltamos para um lugar que deveria ser nosso refúgio, o lar. Em 2014, uma família comum em Westfield, Nova Jersey, descobriu que a escuridão não precisa de florestas para se infiltrar, ela pode estar do outro lado da sua janela, observando, esperando. Inspirada no caso real conhecido como Devatir, está a história de O Visitante Invisível, um relato baseado em cartas reais, relatórios policiais e depoimentos que transformaram um sonho americano em um pesadelo noturno. Prepare-se para uma jornada onde o medo não vem de barulhos na floresta, mas de olhos que você nunca vê. Era junho de 2014 quando Derek e Maria Broadus, um casal com 3 filhos pequenos, realizaram o sonho de comprar uma casa nova. O endereço, 657 Boulevard, era uma residência imponente de estilo colonial, com 6 quartos, janelas amplas e um gramado bem cuidado em um bairro tranquilo de Westfield, uma cidade conhecida por sua segurança e charme suburbano. Derek, um executivo de seguros, e Maria, uma dona de casa dedicada, investiram quase 1,3 milhão de dólares na propriedade, planejando reformá-la antes da mudança. A casa parecia perfeita, um símbolo de estabilidade,
um lugar para criar memórias felizes. Mas, 3 dias após a compra, uma carta anônima chegou pelo correio, mudando tudo. A carta, digitada em fonte simples e sem remetente, começava de forma perturbadora: caros novos vizinhos do 657 Boulevard, permitam-me dar-lhes as boas-vindas à vizinhança. O autor se identificava apenas como Devatir, o observador, e afirmava que a casa estava sob sua vigilância há gerações. Meus avós observaram nos anos 1920, meu pai nos anos 1960, e agora é minha vez, dizia o texto. O tom era educado, quase formal, mas carregado de uma ameaça velada. Vocês têm filhos? Já descobri quem está nos quartos voltados para a rua. A casa precisa de sangue jovem. Maria, ao ler, sentiu um frio na espinha. Derek, inicialmente, achou que era uma brincadeira de mau gosto. Mas a carta detalhava coisas específicas: a marca do carro deles, os horários em que chegavam para supervisionar a reforma, até o nome de um dos filhos, ouvido em uma conversa casual. A polícia de Westfield foi acionada, mas o detetive Leonard Lugo, responsável pelo caso, encontrou pouco para trabalhar. A carta não tinha impressões digitais, o envelope fora postado localmente, e o DNA coletado era inconclusivo. Os Broadus, ainda vivendo em sua casa antiga, começaram a instalar câmeras de segurança na nova propriedade, mas a sensação de serem vigiados só aumentava. Uma segunda carta chegou semanas depois, mais direta: vocês estão reformando a casa? Não mudem muito. O 657 Boulevard tem uma história que deve ser preservada. Quem sou eu? Estou sempre aqui, observando. O autor mencionava detalhes da rotina da família, como o horário em que as crianças brincavam no quintal temporário, visível apenas de ângulos específicos, sugerindo que o observador estava muito próximo. Westfield, com seus 30.000 habitantes, era o tipo de cidade onde todos se conheciam, ou pelo menos achavam que sim. Os Broadus começaram a suspeitar dos vizinhos. Havia os Langfords, uma família excêntrica que morava ao lado, liderada por Michael Langford, um homem reservado que raramente saía de casa. Havia também um casal mais jovem, com um cachorro que latia incessantemente à noite, como se sentisse algo errado. Derek e Maria passaram noites em claro, olhando pela janela, tentando captar movimentos nas sombras. Eles instalaram holofotes de movimento e contrataram um detetive particular, mas as câmeras nunca registraram nada além de cervos noturnos e folhas balançando ao vento. A terceira carta, recebida em agosto, elevou o tom. Vocês não pertencem ao 657 Boulevard. A casa não os quer. Por que estão aqui? Eu os farei partir. O autor agora descrevia as crianças com apelidos: o pequeno artista, a sonhadora, e sugeria saber seus horários escolares. Maria, em pânico, começou a manter as crianças dentro de casa, mesmo na residência antiga. Derek, cada vez mais paranoico, comprou uma arma, embora nunca a usasse. Eles pararam a reforma, temendo que o observador escalasse para algo físico. A polícia, frustrada, sugeriu que poderia ser um vizinho com uma rixa, mas interrogatórios discretos não levaram a nada. Um vizinho, John Schmidt, mencionou rumores de que a casa era amaldiçoada, mas negou o envolvimento. Os meses se arrastaram, e a família nunca se mudou para o 657 Boulevard. Eles tentaram vender a casa, mas a história das cartas vazou para a mídia, e potenciais compradores recuavam. A revista New York Magazine publicou um artigo detalhando o caso em 2015, chamando-o de um mistério do Vatir, o que só intensificou o escrutínio. Alguns moradores acusaram os Broadus de inventar a história para desfazer a compra, uma teoria que Derek negou veementemente, apontando para as cartas guardadas como prova. Outros sugeriram que o observador era um ex-proprietário ou alguém com uma conexão emocional com a casa, mas os antigos donos, os Woods, disseram nunca ter recebido nada semelhante. Investigações mais profundas revelaram detalhes inquietantes. Um especialista em análise de texto contratado pelos Broadus sugeriu que o autor era alguém educado, possivelmente mais velho, com um vocabulário formal e uma fixação por controle. A polícia examinou registros de propriedades e encontrou que o 657 Boulevard havia trocado de mãos várias vezes desde os anos 1900, mas sem incidentes notáveis.
Um perfil psicológico traçado por um consultor do FBI indicou que o observador poderia sofrer de transtorno obsessivo, mas sem tendências violentas, pelo menos, não ainda. A ausência de ataques físicos era um alívio, mas também um enigma. Por que alguém se dedicaria tanto a aterrorizar sem agir diretamente? Em 2016, os Broadus processaram os Woods, alegando que eles sabiam de algo sobre a casa e não divulgaram. O processo foi arquivado por falta de provas. Eles alugaram a casa para inquilinos corajosos, mas as cartas continuaram esporadicamente, agora endereçadas aos novos ocupantes, sempre com o mesmo tom: o 657 Boulevard pertence a mim. Vocês são apenas hóspedes. Em 2019, a casa foi finalmente vendida por uma fração do preço original, e os Broadus se mudaram para outra cidade, buscando paz. O caso permanece sem solução. A polícia de Westfield mantém o arquivo aberto, mas sem novas pistas. Teorias abundam: um vizinho ciumento, um brincalhão cruel, até mesmo uma conspiração imobiliária para desvalorizar a propriedade. A Netflix lançou uma minissérie em 2022, mas a realidade é mais assustadora que a ficção, porque ninguém sabe quem é o observador. As cartas, guardadas em um cofre pela família, são evidências de um terror psicológico que não precisa de sangue para marcar. Refletir sobre o visitante invisível nos faz questionar a segurança do nosso lar. Quantas vezes você olhou pela janela à noite, sentindo um arrepio sem motivo? Essa história real nos ensina a ouvir esses instintos. Instalar câmeras, reforçar trancas e conhecer seus vizinhos não é paranoia, é precaução. Os Broadus aprenderam da pior forma que a noite pode trazer olhos invisíveis, e a lição é clara: proteja seu espaço, porque o que você não vê pode estar mais perto do que imagina. E assim, deixamos o 657 Boulevard, onde sombras observam sem serem vistas. Essas histórias, do beco, da floresta e do lar, nos mostram que a noite é mais do que escuridão, é um espelho para nossos medos mais profundos. E assim, emergimos das sombras de O Lado Sombrio da Noite. 3 histórias reais: o predador nas ruas de Los Angeles, o mistério nas montanhas Urais e o observador invisível de Westfield, nos mostram que a noite não é apenas escuridão, é um espelho que reflete nossos medos mais profundos, nossas vulnerabilidades mais humanas. Cada relato trouxe lições duras: a importância da vigilância, o respeito pelo desconhecido na natureza, a necessidade de proteger o lar. Essas histórias não são apenas para entreter, elas educam, despertam empatia e nos fazem questionar o que achamos que sabemos. Vamos recapitular o que vimos. Primeiro, a sombra no beco nos levou a 1985, onde Richard Ramirez, o Night Stalker, transformou noites quentes de Los Angeles em campos de caça. Suas invasões, marcadas por violência brutal e símbolos satânicos, deixaram uma cidade em pânico, mas também ensinaram o valor de trancas reforçadas, luzes externas e atenção aos detalhes. Sobreviventes como Inez Erickson nos mostraram resiliência, enquanto a captura de Ramirez provou que até as sombras mais escuras podem ser expostas. O que aprendemos? A noite urbana exige vigilância, um descuido pode ser fatal. Depois, o chamado da Floresta Escura nos levou às Montanhas Urais, onde o incidente do Passo de Atlov permanece um enigma. 9 jovens, preparados e experientes, foram engolidos por uma força desconhecida, avalanche, infração ou algo além da compreensão. Seus diários e corpos contaram uma história fragmentada, mas a mensagem é clara: a natureza à noite não perdoa a arrogância. Respeitar o ambiente, planejar rotas com cuidado e nunca subestimar o frio são lições que ecoam. Esse caso nos lembra que, às vezes, o maior perigo é o que não explicamos. Por fim, o visitante invisível trouxe o terror para dentro de casa. A família Broadus, em Westfield, enfrentou um observador anônimo que conhecia seus movimentos, seus filhos, suas vidas. As cartas do Vacher transformaram um lar dos sonhos em uma prisão de paranoia. A lição aqui é prática: câmeras, alarmes e atenção aos vizinhos podem fazer a diferença. Esse caso, ainda sem solução, nos força a olhar para nossas janelas à noite e perguntar: quem está do outro lado? O que une essas histórias é a noite, um palco onde o comum se torna aterrorizante.
Elas nos ensinam a estar preparados, a ouvir nossos instintos e a valorizar a segurança que tomamos como garantida. Mas há mais, essas narrativas nos conectam às vítimas, pessoas reais que enfrentaram o impensável. Ao ouvir suas histórias, desenvolvemos empatia, entendemos o impacto do medo e talvez até mudemos pequenos hábitos que nos mantêm mais seguros. Esse é o poder de O Lado Sombrio da Noite, entretenimento que educa, arrepia e transforma. Agora, uma pergunta para você: já sentiu um arrepio à noite, um barulho que não explica? Talvez seja apenas o vento, ou talvez seja algo mais. Essas histórias nos desafiam a ficar atentos, a questionar o que está além da luz. E elas também nos convidam a compartilhar, porque o medo, quando contado, nos une. Se essas narrativas te tocaram, deixe um comentário com sua própria experiência noturna. Já passou por algo que não explica? Queremos saber. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essas lições, e se inscreva para mais mergulhos no lado sombrio. Porque a noite está sempre lá fora, esperando, com seus segredos guardados. Antes de encerrarmos, um último pensamento. Essas histórias, por mais assustadoras que sejam, nos lembram que somos resilientes. Sobreviventes como os de Los Angeles, os ecos dos Urais e a família de Westfield nos mostram que o ser humano pode enfrentar o terror e seguir em frente. Mas a noite nunca dorme, e ela sempre tem mais para revelar. Fique de olho no nosso próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as verdades que a escuridão esconde. Até lá, tranque suas portas, cheque suas janelas e mantenha a luz acesa. A noite está à espreita.